Esse é o segundo bloco da entrevista na beira do rio com o Matheus Araújo, coordenador de cultura do SESC, aqui do Vale do Rio Caíque, sediado na cidade de Montenegro. Já falamos aí sobre festivais nativistas, sobre a Feira do Livro. Agora eu quero perguntar uma coisa para o Matheus, que foi uma novidade, que ele tem no jornal O Progresso uma coluna que são as crônicas de um pai grávido, né? Como é que foi essa novidade de ser pai, Matheus? Cara, não consigo externar em palavras, assim. A crônica, para falar bem a verdade, foi de um arreganho, uma brincadeira. Depois que eu fiquei sabendo que ia ser pai, enfim, assim, da novidade, enfim. E aí eu comecei a postar algumas coisas em redes sociais, assim, né, de escrever crônica, que é um gênero literário que eu gosto muito, assim, mas bem de brincadeira mesmo, sem pretensão nenhuma. E tomou um corpo interessante, que eu comecei a gostar, eu estou produzindo bastante, enfim. E é muito legal, porque eu estou falando coisa que é do dia a dia, que é comum para todo mundo, enfim, assim, dessa situação na vida que é fantástica, né? Que certo. É ser pai, né? Mudou muito a tua cabeça? Ah, com certeza. Com certeza, porque tu começa a ver a vida de uma forma diferente, né? Uma das crônicas até eu escrevi, um amigo comentar que ele, depois ficou sabendo que foi pai, o jeito dele atravessar a rua mudou. Tipo, vamos sair aqui da calçada e vamos atravessar até a outra, né? Tu tem que ter um feeling, uma sensibilidade maior para olhar para os dois lados, porque o fato de tu estar atravessando a rua, tu ir para algum lugar, tem alguém que depende de ti, né? Então, claro, tu te cuida muito mais, tu é sensível para outras coisas, enfim, é uma fase fantástica, né? Tu imaginava que ia mudar tanto a tua cabeça, assim, tanto a tua visão de mundo em relação a gravidez da tua esposa e o nascimento do filho? Ah, eu acho que sim, porque... Já imaginava? Na verdade, eu imaginava e aí o que aconteceu superou o que eu havia imaginado, né? Que foi planejado, foi programado, assim, é uma fase de descoberta, de novidade na vida. E tu fica literalmente mais sensível, mais fresco e babão para algumas coisas, isso é bom, né? Tá certo. Bom, o Matheus falou antes, né? Do sucesso que é a Feira do Livro de Montenegro, de ter uma academia de letras da cidade, de ter uma associação de escritores da cidade, né? E o Matheus já pensou em lançar um livro? Cara, eu já pensei, assim, já tive algumas pessoas que até me sugeriram de fazer, enfim, mas eu ainda não... Eu não me sinto corajoso o suficiente para isso, né? Porque nesse ponto até eu sou bem autocrítico, assim, eu ainda acho que eu tenho que evoluir mais para fazer isso. Eu acredito que até em quantidade de material até devo ter, mas eu ainda não sentei para pensar e dizer, vamos lá lançar um livro, porque eu acho que eu tenho que evoluir mais, eu tenho que desenvolver mais, assim. Sim, Matheus, tu tens participado aí de diversas feiras do livro em nível regional e estadual. Montenegro é mesmo um dos municípios que mais tem produção literária própria? Eu não sei dizer assim se é mais ou menos, mas eu te digo que proporcionalmente tem bastante coisa assim. Porque a gente roda no estado inteiro, é difícil, por exemplo, de ter as cidades terem uma associação de escritores como a gente tem, né? Claro. A gente tem, não sei dizer a quantidade, tem, sei lá, 10, 20 escritores ligados à associação. E para uma cidade de 60 mil habitantes, né, isso eu estou falando só os que são ligados à associação, e sem falar as outras produções literárias, que volta e meia a gente está vendo na imprensa que alguém lança, né, alguma coisa. Eu acho que proporcionalmente sim, a cidade é bem rica nesse sentido, porque além de ter uma quantidade razoável, tem uma qualidade no que se produz, né? A gente tem alguns escritores, por exemplo, a obra do Pedro Stil já foi indicado para Prêmio Oceanos, o Gelson tem publicação dele em Portugal e Angola. O Oscar Bessi, o livro dele foi usado na Colômbia para a rede de ensino, enfim, né? Ou seja, para uma cidade do nosso tamanho uma produção fantástica, assim, de muita qualidade. E espaços para cultura, nós temos a Estação da Cultura, temos o Teatro Terezinha Petri Cardona, o Roberto Caí de Cardona, o Teatro do São José. Como é que tu vê essa possibilidade de espaços aí culturais para o município? Também, né? Eu acho que um grande motivo de sermos cidades das artes, levar esse título, é em função da Fundarte, né? Que é uma instituição assim fantástica,
A gente sempre tem aquela ideia de que o que vem de fora pode ser um pouquinho melhor, né? Mas nós temos um diferencial, inclusive a grandes centros, que é a Fundarte, né? E eu acho que é uma das grandes principais por levar esse título, né? E nesse aspecto também a gente é privilegiado. Por exemplo, a gente agora, nós temos 2 teatros numa quadra só, né? Que é na Fundarte e atrás outro. Isso acontece parecido lá em Pelotas, né? Onde tem o Guarani e o 7 de Julho no outro lado da quadra. E é bem rico nesse sentido, né? Claro que agora a política para fomentar isso às vezes não dá conta de atender todo mundo, mas a cidade é bem privilegiada de espaços culturais. Eu acho só que seria legal se fosse um pouco mais descentralizado, né? Porque se concentra tudo nessa porção da cidade, tudo no centro. Às vezes quem mora num bairro mais distante, a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade de fazer a pessoa sair da sua casa e vir até esse espaço cultural, enfim, né? Mas isso também é coisa de tempo, ainda é processo de construção. Tá certo, nós temos realmente a Estação da Cultura tem sendo um ponto importante, né? Com certeza, e lá consegue agregar um museu de arte, né? Outra coisa também, não é qualquer cidade que tem um museu de arte. É verdade. Montenegro tem um museu de arte, né? E sem falar que é um espaço lindo, né? Cheio de história, enfim, né? Muito bonito. Bom, eu sei que não é da tua área especificamente, né? Tu trabalhas mais na área da cultura, mas a terceira idade teve um acréscimo de atrações nos últimos anos, fantástico e muito também em função desse projeto do Sesc Maturidade Ativa, né? Sim, isso é uma outra, que está dentro do escopo das atividades do Sesc, né? E é uma tendência, digamos assim, da população no Brasil, né? A taxa de natalidade está diminuindo e a nossa expectativa de vida está aumentando, né? Há pouco tempo atrás, acho que foi mês passado, que o IBGE lançou algumas estatísticas que parece estar em torno de 72, 73 anos a nossa expectativa de vida. Na década de 80 era 60. Então quer dizer que em 20 anos a tendência é que a gente viva mais 13. Ou seja, a gente vai viver mais tempo, a gente vai demorar mais para se aposentar e as pessoas têm que fazer alguma coisa, têm que se ocupar. Claro. Não, acredito que aquela história de se aposenta, fica em casa esperando a morte chegar, não é assim que funciona. Hoje em dia, a pessoa com 60, 70 anos de idade ainda está trabalhando e se não está trabalhando, é aposentada, vai procurar de alguma forma ter alguma ocupação cultural, de esporte, de lazer, e isso é fantástico, né? Porque isso é qualidade de vida, né? Essa pessoa vai estar estimulando e cuidando da sua saúde, vai ter contato com outras pessoas, e é tendência, né, da nossa população cada vez mais envelhecer, a quantidade de idosos, o que já acontece na Europa, né? Que não é novidade, né? Alguns países como a Alemanha, por exemplo, França, Espanha, a idade para aposentadoria já é mais avançada, já é mais adiante, o que no fim das contas daqui a uns anos vai acontecer aqui também, né? Certo. Como é que as atividades culturais de vocês miram atingir a periferia, né? Porque a gente muitas vezes, como você mesmo falou, né? Os centros de cultura são na zona central da cidade, né? Mas como é que vocês planejam atingir também os bairros da cidade? Como eu já tinha falado, a razão de ser do Sesc, obviamente, é o comerciário, né? O trabalhador da área de comércio de bens, produtos e serviços. A gente tem algumas atividades que a gente faz, por exemplo, assim, de entrar dentro de espaços, por exemplo, dentro de escolas. A gente vai fazer agora um espetáculo de teatro de rua em outubro dentro da escola Januário Correia. A gente tem algumas sessões de cinema que a gente faz o cine de sala, que são filmes que não estão em grande circulação, enfim, mas de boa qualidade, a gente faz dentro de escola. E teve, por exemplo, a própria Feira do Livro, foi uma ação esse ano que foi diferenciada, a gente conseguiu fazer um pré-feira. Dos escritores irem nas escolas, né? Que funcionou bem, né, para a feira, né? Sim, funcionou bem, tanto que a gente está trabalhando para o ano que vem fazer mais, até para que consiga fazer mais ainda, além de divulgar o evento, mas de disseminar o evento, né? Não é só aqueles 5 dias lá, né? Claro. É uma ação que tentar se espalhar mais. Aí dessa forma a gente tenta colocar espalhando um pouco mais, mas também as produções que a gente tem, em geral, exigem assim, um espaço adequado, um espaço cênico, por exemplo, que é do teatro. E esse ano
É importante a gente dizer assim, em 2014 a gente fechou uma parceria muito legal com o Cindy Lojas Montenegro, certo. Que o Cindy Lojas foi parceiro de vários eventos, a gente fechou um contrato para fazer 10 eventos durante o ano e esses eventos todos foram gratuitos, com ingresso só com 1 quilo de alimento perecível. Por que eu falo isso? Porque são produções assim, a gente recebeu, sei lá, um espetáculo em abril que foi música de cena com Arthur de Faria Lima, que é um maestro, um grande compositor, que era uma grande estrutura de som e luz, com 15 atores no palco, com banda ao vivo tocando e gratuito, né? Coisa que se tu for em Porto Alegre, tu vai num grande centro, tu vai pagar 80, 100 reais para assistir, né? E aqui em Montenegro a gente tem gratuito, né? Que maravilha! Bom, conversamos com o Matheus Araújo, coordenador de cultura do SESC e também músico aqui da região do Vale do Caí, já foi campeão aí do Festival Raiz da Canção, com uma música muito bacana, voltada para criança. Como é que foi aquela ideia, Matheus? Foi a letra da patrona da Feira do Livro desse ano, da Márcia Martini, né? Ela foi encomendada por uma professora que pediu para ela escrever algo assim para incentivar as crianças a comer fruta, alimentação saudável e tal. E aí ela puxou esse lance da bergamota, né? Ela fez um jogo de rimas assim com a bergamota, falando uma charadinha, o que é. E aí ela pergunta, por exemplo, o que é que no Paraná se chama tangerina. Aí ela cita como se chama bergamota em vários estados, vários lugares do país. É uma música infantil, né? E aí ela postou no Facebook isso, e eu vi uma música ali. Ela postou a letra, né, uma poesia, disse, não, isso aí sai música. Aí fizemos uma melodia, a gente mandou assim, conseguimos botar um time bem legal no palco, foi uma experiência bem legal, assim. Depois a gente gravou a música até, inclusive, e eu cheguei a mandar para um amigo meu que é coreógrafo num grupo de danças gaúcha lá em Cristalina, em Goiás, e aí a música virou até uma coreografia depois ainda. Que legal. Um grupo de dança também. Tá certo, Matheus, obrigado pela participação aqui, ok? Obrigado pelo convite, vocês também. Ok, conversamos com o Matheus Araújo aqui no Entrevista na Beira do Rio. Até a próxima.